Então, esse ano eu tô completando 10 anos que eu sou programador e nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre as principais coisas assim que só quem viveu muito tempo nessa área de verdade sabe. Eu já passei por muitas épocas diferentes na minha carreira, já passei por épocas muito boas, que eu tava muito feliz, e por épocas que eu tava no fundo do poço, sabe? Ou que eu tava meio mal assim, e eu acho que essa era a mais comum, sabe? Que eu tava meio perdido. E eu acho que o principal é que lá no começo da minha carreira eu era muito inocente, sabe? Porque tem muitas verdades que as pessoas dizem por aí que eu acreditava no começo da carreira, mas hoje em dia eu sei que são totalmente mentiras. Então, logo de cara, a primeira coisa que eu queria contar pra vocês é que existe dois tipos de pessoas que trabalham na área de tecnologia, que são os desesperados ou os mentirosos. E o que eu quero dizer com isso? Cara, tá todo mundo perdido, sabe? Então, quem ainda não tem um emprego na área, ou essa pessoa ela tá desesperada para conseguir esse emprego, ou ela não sabe nem se a direção que ela tá correndo é a que ela quer. Então, por exemplo, ela tá fazendo uma faculdade, muita gente, mas muita gente tá perdida mesmo, não tem certeza do que tá fazendo, tem muitas dúvidas, não sabe se vai gostar da área, não sabe se realmente, né, gosta de programar, se tem algum mínimo aptidão para essa área, ou se essa pessoa está fazendo totalmente pelo dinheiro, né? Eu vejo muita gente assim. Ou se essa pessoa já conseguiu um emprego na área, muitas vezes o que eu vejo é a pessoa não tá feliz no emprego que ela tá. Então, tem tanta gente aí que deve estar assistindo que quer muito conseguir sua primeira oportunidade, mas ao mesmo tempo tem muita gente que já conseguiu e não tá feliz, sabe? Então, cara, conseguir o primeiro emprego também não vai mudar as coisas da água pro vinho, apesar de ser um momento muito importante, sim. Porque depende muito da empresa que você conseguir entrar, né? Então, por exemplo, eu tive muita sorte. Eu consegui logo começar a minha carreira na área, numa empresa muito boa, que foi o C6 Bank. Então, eu fiz estágio lá e o meu salário já era muito bom. Eu ganhava, mais de R$ 2.000 aí, contando os benefícios. Eu tinha benefícios muito bons. E era uma empresa que principalmente era um lugar que era muito acolhedor e muito propício para o meu desenvolvimento como profissional. Então a gente tinha 10 funcionários estagiários de tecnologia, de programação, e esses 10 estagiários eram muito bem tratados e tinham uma ótima perspectiva de carreira lá dentro também. Mas o que eu mais vejo por aí são pessoas infelizes nos seus estágios, né? E aí, normalmente é essa a diferença, é a pessoa que ou entrou numa empresa grande, de tecnologia boa, ou uma pessoa que entrou numa empresa pequena. Normalmente quem entrou numa empresa pequena é muito, mas muito comum essa pessoa estar infeliz, porque justamente ela não tem essa perspectiva, ela não enxerga essa visão de futuro boa dentro da empresa, né? Porque até quem trabalha muito tempo lá na empresa não tem uma posição muito boa, e aí essa pessoa ela fica desmotivada, mas quem entra numa empresa grande, aí ela acaba tendo uma visão de futuro muito mais otimista, muito melhor, porque ela vê as outras pessoas dentro da empresa tendo uma carreira boa e ela enxerga que o futuro dela também vai ser bom. Mas no geral, cara, se você tá nessa posição de desesperado, não se preocupa, porque todo mundo tá. Até eu aí, durante minha carreira inteira, para quem não sabe, eu tive 7 anos de carreira como programador até esse ano, e na maior parte dos momentos eu estava bem confuso sobre o que eu estava fazendo. A verdade é que a gente nunca tem certeza, né? Então a gente pode estar bem, numa posição boa, ganhando bem, mas o ser humano é assim, né? Nunca está satisfeito. Acho que é bem mais comum estar perdido. E aí eu falei que a outra metade das pessoas são mentirosas. E por que eu disse isso? Não é porque a pessoa está realmente mentindo de má fé, né? Mas aí eu acho que acontece duas coisas. Ou a pessoa ela quer transparecer na internet para todo mundo que ela tá bem simplesmente por causa de uma aceitação social. Então a pessoa tá lá toda ferrada no emprego, mas de manhãzinha ela vai lá e posta selfie no trabalho, colocando gratidão pela oportunidade, pela empresa, mas ela passa o dia inteiro olhando post no LinkedIn, vagas de outras empresas, sabe? Porque ela quer sair de lá o quanto antes possível, mas na internet, no Instagram, ela tá mostrando que ela tá feliz, né? E aí eu acho que isso é um reflexo natural que a gente tem na nossa sociedade. Todo mundo vai acabar fazendo um pouco disso. E o outro lado, que eu acredito que acontece bastante também, é não só por essa pressão social, mas a pessoa também eu acho que a nossa área de tecnologia como um todo, as pessoas querem muito transparecer que elas sabem, que elas manjam, porque é uma área muito técnica, né? E aí a pessoa fica o tempo todo querendo provar
que ela entende sobre o que ela trabalha, então ela quer provar que ela sabe programar bem, ela quer provar que ela conhece bem os conceitos, então ela fica postando um monte de curso que ela fez, ela fica postando o projeto pessoal dela, ela fica postando a certificação que ela terminou de fazer, e tudo isso para provar que ela sabe uma coisa que, na verdade, no fundo ela está insegura com aquele conhecimento técnico dela. E aí é natural, eu não estou criticando aqui as pessoas que fazem esse tipo de coisa, porque a gente tem que realmente, né, mostrar que sabe. E eu acredito que você não pode ficar sendo negativo, né, falando que você não manja das coisas, porque o mínimo é pelo menos você tentar se vender, né? Então falar que sabe mesmo, posta lá na internet o seu certificado no LinkedIn. Mas aí essa mensagem aqui é para quem tá lendo essas coisas, para quem tá vendo todo mundo postando esse tipo de coisa. Gente, não acreditem nisso, sabe? Vejam tudo isso e não pensem que vocês estão para trás, porque pode ter certeza, aquela pessoa que está lá postando 10 certificados que ela fez, ela não se sente confiante com aquele conhecimento, pode ter certeza disso. Então é por isso que eu digo que a outra metade das pessoas são aí os mentirosos, porque tá todo mundo tentando parecer que sabe mais do que realmente se sente confiante, né, do que realmente sabe. E aí a próxima mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é de que 90% do problema vem antes do primeiro emprego. Então eu tô falando aqui, né, acabei de falar que depois do primeiro emprego ainda é difícil, mas é verdade sim que melhora muito. É porque antes do primeiro emprego você não sabe de nada. Tudo é um mistério, tem muitas dúvidas sobre carreira, sobre a própria parte técnica, né? O que você precisa saber, o que você precisa estudar. Mas depois que você entra no emprego, você percebe como as coisas são diferentes do que você imaginava. Porque antes você achava que tudo era sobre saber programar bem, sobre saber resolver os problemas, né, com Python, com Java ou com sei lá o que, mas na verdade tudo se resume em você resolver os problemas da empresa. É muito mais sobre o local que você está, a empresa que você está trabalhando, as pessoas que são a sua equipe, do que sobre o conhecimento técnico genérico. Então, quando você entra numa empresa, você percebe que é muito mais sobre resolver o problema do Jefferson da área de negócios de finanças, que tem uma planilha que está lenta, do que sobre saber fazer arquitetura hexagonal em Java com Spring Boot e microserviços. E aí você já fica bem mais tranquilo quanto a conseguir um próximo emprego. Por quê? Porque eu queria falar agora também o que separa bons profissionais de maus profissionais, profissionais ruins. E eu queria falar isso em duas categorias diferentes, né? O que separa um programador que ganha bem de um programador que ganha mal, e o que separa um programador bom de um programador ruim. Então, primeiro falando da parte do dinheiro, o que separa um programador que ganha bem e um programador que ganha mal, é se esse cara ele é valorizado como profissional, né? Então a primeira coisa é se essa pessoa ela é valorizada dentro da empresa dela. E como que você é valorizado dentro da sua empresa? É você tendo boas e importantes responsabilidades. Então você se tornando uma pessoa importante lá dentro. E como você se torna uma pessoa importante? É você assumindo riscos, né? Botando a cara a tapa e fazendo as coisas, porque isso vai resultar em você se tornar uma pessoa requisitada. Então, se você vai lá e resolve o problema da planilha do Jefferson da área de finanças, ele vai começar a sempre recorrer a você, né? Então vai dar problema na planilha que você resolveu, na automação que você criou, ele vai vir até você pedir ajuda para resolver esse problema da automação. Ou então você resolve, chega uma nova demanda aí da área técnica mesmo, para criar alguns microserviços, você se dispõe a fazer isso, então você vai lá e fala, pô, eu queria ter a oportunidade de fazer, mesmo sendo júnior, eu quero lá e criar esses microserviços do zero. Você fazer isso, você vai criar uma coisa que você que fez. E aí daí pra frente você que vai ter que resolver os BOs dessa coisa, né? Você vai ganhar essa responsabilidade. Tem esse lado ruim que você vai ter muito mais trabalho para fazer, mas se você quer crescer na carreira, é isso que você tem que buscar, né? Porque aí, como eu disse, você vai se tornar uma pessoa importante dentro dessa empresa, e aí para você sair dessa empresa e para ir outro lugar vai ser muito mais fácil. Porque além de ser uma pessoa importante lá dentro, você vai ter histórias para contar. Então você vai poder falar que você resolveu os problemas da área de finanças, você vai poder falar que você criou microserviços do zero, e aí isso é muito mais
muito mais valioso do que qualquer certificado de alguma linguagem genérica aí que você aprendeu. Então é isso que separa um profissional que ganha bem de um profissional que ganha mal. É você ter responsabilidades dentro da sua empresa e na próxima empresa e também na próxima outra empresa que você trabalhar. Você colocar a cara a tapa e fazer as coisas para que você se torne alguém importante. Agora, o que também separa um bom programador de um mau programador? Aí falando bem da parte técnica mesmo. Aí é aquilo que a gente sempre ouve da pessoa ter o foco no básico, né? Então você ser um cara que vai criar soluções que vão durar e que vão ser bem vistas e que vão ser sustentáveis no futuro, né? Um bom programador, resumindo, é você ter foco no básico. Então você tem um conhecimento sólido em coisas como o paradigma que você está utilizando no seu microserviço, você ter conhecimento sólido na infraestrutura, então você conseguir criar um serviço que vai ser sustentável, que vai escalar bem. Então aí já conecta também com algoritmos, você saber criar um código que vai escalar de forma boa, que não vai explodir quando tiver 1 milhão de usuários. Você saber lidar com o banco de dados, então saber se quando tiver uma grande quantidade de dados armazenados, se as queries que você fizer vão funcionar bem, se vai funcionar bem com concorrência, então muita gente acessando o mesmo banco de dados. Então tudo isso é muito importante. E é isso que separa um bom programador de um mau programador. E aí outra coisa que eu percebi com todo esse tempo de carreira profissional é que o dinheiro, ele é o básico. Então o dinheiro, ele é o essencial, a primeira coisa que você tem que pensar. E aí eu tô falando sobre decisões de carreira. Então eu vejo muita gente aí na dúvida, né? Faço programação ou faço medicina? Faço programação ou faço produção multimídia? E aí, cara, eu percebo que primeiro a gente tem que pensar se vai ter um retorno financeiro. Porque eu acho que principalmente no começo da nossa vida aí profissional, a gente tem que correr atrás muito de um sustento mínimo, né? A gente tem que conseguir se sustentar, conseguir pagar as nossas contas, né? Sair da casa dos pais, ter uma dignidade aí legal, mínima, para viver a nossa vida e começar a entender mais do mundo. Então por isso que eu enxergo a programação como uma boa primeira área, assim, para pessoa que é jovem aí, tá correndo atrás dos sonhos. Aprender a programar é uma habilidade muito efetiva e muito positiva, porque vai te proporcionar um dinheiro rápido, vai conseguir fazer você ter o seu estágio, o seu primeiro emprego aí, ganhar os seus 2, 3, 4 mil reais por mês, para você conseguir ter um mínimo de sustento, pelo menos enquanto você ainda está na casa dos seus pais ou alguma coisa assim. Porque o que eu percebi nesses 10 anos é que tem muita gente que faz transição de carreira de uma outra carreira para carreira de tecnologia, de programação. Porque ela percebe justamente isso. Ela chega na conclusão que ela entrou numa carreira aí que ela percebeu que ela foi pela vontade, por algo que ela achava que gostava, mas ela percebeu que isso não dá dinheiro, não dá sustento nenhum para ela. E aí ela pensa, então vou para algo que dá dinheiro, vou para programação. Então eu já aconselhei muita gente por aí que estava em transição de carreira, né? Que estava saindo de uma outra área, seja de áreas que também dão dinheiro, mas muita gente em áreas que elas perceberam que elas não iam conseguir um emprego. E aí elas resolvem mudar para programação. E aí eu vejo 2 cenários. Tem muita gente que dá certo e muita gente que dá errado nesse cenário. Então as pessoas que dão errado normalmente são as pessoas que não têm, além de não gostar de programar, elas também não têm nenhuma aptidão para programar ou para tecnologia como um todo. Essas pessoas normalmente elas se dão mal, porque elas não têm uma mínima noção de como mexer no computador. Porque essa geração mais atual, de geração Z, geração alfa aí, tem muita gente que só mexe no celular, não sabe mexer num computador mesmo. Então, cara, não sabe criar uma pasta, não sabe manusear um arquivo, não sabe editar um arquivo no Word, não sabe editar uma planilha no Excel. Essas pessoas, cara, eu digo que é realmente muito difícil você conseguir ter uma carreira boa na área de programação. Porque quando você vai aprender na faculdade, por exemplo, a faculdade ela já tem como princípio que você já vai saber mexer um mínimo de tecnologia, já vai saber manusear arquivos, já vai saber mexer no pacote Office, o pessoal já entende isso como mínimo. E aí isso resulta na sua produtividade, né? Então a pessoa ela não ter essa velocidade na hora de programar, na hora de mexer, vai dar muita frustração para ela, vai fazer ela se sentir muito atrás das outras pessoas. Então essas pessoas, cara, eu não vou dizer que a carreira delas vai dar errado, mas essas pessoas vão ter que ser muito mais resilientes, muito mais fortes para aguentar essas dificuldades.
Já as pessoas que dão bastante certo são as pessoas que não entraram na área de tecnologia antes porque elas achavam que não gostavam, mas elas sempre tiveram uma facilidade. Então, por exemplo, uma pessoa aí que sempre jogou games de computador, essa pessoa com certeza ela vai ter uma facilidade na área de programar, porque ela já tem aí o rápido manuseio do teclado, do mouse, ela já manja dessas coisas. Essas pessoas elas vão ter mais facilidade no manuseio do computador. E aí agora eu chego no último ponto que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, que é essa pergunta, se você realmente tem que gostar de programar para trabalhar com programação. E a minha conclusão para isso é que pelo menos você tem que gostar um pouco, né? Ou você pelo menos tem que ter um pouco dessa aptidão, como eu disse. Por quê? Tem uma frase que eu gosto, que eu vi no Haikyuu, que é um anime de esportes, que fala que para você gostar de um esporte, você tem que ser bom nele. E eu acho que para tudo na vida é um pouco disso. Porque, cara, se você for ruim, você só vai se frustrar, né? Você só vai continuar perdendo, você só vai continuar achando que os outros são melhores que você e que você é ruim e burro, né? E aí, cara, ninguém gosta de perder. As pessoas gostam de vencer. Então, num esporte, por exemplo, né? Porque falam que você tem que ser bom no esporte para aproveitar ele. Não existe isso de você aproveitar ele só porque gosta. Porque senão você vai só perder. Então, no longo prazo aí, você tem que, não precisa ser bom, né? Mas você tem que progredir, você tem que ter uma melhora. Então, se você não conseguir progredir, você não conseguir ter esse sucesso ao longo do tempo, aí eu acho que não vai dar certo, realmente, não tem como. Então, cara, se você quer seguir na área de programação, pelo menos tenha um mínimo de aptidão ou um mínimo de gosto por tecnologia, tá? Mas isso é o que eu tô dizendo, né? Nem tudo nada é regra no mundo, né? Nada é tão absoluto. Dá para qualquer pessoa aí aprender tecnologia, com certeza, aprender programação. Mas o que eu digo é que tem gente que vai ser 1000 vezes mais difícil. E essas são as pessoas que não têm nem aptidão e nem gosto por tecnologia. Pô, eu acabei de perceber que eu vim aqui pro parque e esqueci a minha maçã, meu café da manhã e minha água que eu sempre trago, por causa que eu resolvi gravar vídeo dessa vez e aí agora eu tô passando fome. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha contribuído pra você, tenha trazido aí novas reflexões, novos pensamentos. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário pra gente conversar e se inscreve no canal e ativa o sininho aí que é muito importante para você receber os vídeos novos. Nesse canal eu faço sobre tecnologia, sobre programação, sobre como eu ganho dinheiro aqui na internet, através de canais no YouTube e de várias outras formas. Então é isso, muito obrigado por todos que viram até agora, um abraço. Beleza? Um abraço.